mundo sabe que ter conhecimento técnico e experiência é essencial para o sucesso, mas o que poucos sabem é que isso por si só não garante que você será visto como uma autoridade no mercado. Fala atrevido, fala atrevida, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Atrevidamente. Imagina você investir anos e anos em qualificação e não conseguir transformar todo esse investimento em uma verdadeira referência no mercado. Esse é um erro muito comum que acontece com muitos profissionais e que, quando se dão conta, acabam se sentindo frustrados e incapazes de alcançar o próximo nível em suas carreiras. É muito frustrante ver que você tem várias habilidades, conhecimento aprofundado e ainda assim as pessoas menos despreparadas que você conseguem se destacar mais. Mas por que será que isso acontece? É exatamente isso que eu vou responder nesse vídeo. Então fica comigo até o final que eu vou te falar como você pode ser percebido como uma autoridade no seu nicho. Vamos começar falando do problema. O problema está em confundir conhecimento técnico com posicionamento estratégico. Enquanto muitos especialistas e empreendedores focam apenas em estar presentes no mercado, se esquecem de trabalhar a consistência da mensagem que eles estão transmitindo. É aí que a construção de uma verdadeira autoridade se perde, porque eles não têm consistência, estão sempre falando de coisas diferentes. Isso acontece porque a maioria ainda acredita que apenas aparecer nas redes sociais e compartilhar algumas ideias para ser visto como referência é suficiente. Mas o verdadeiro problema é a falta de uma narrativa clara e estratégica que reforce o valor do seu conhecimento de maneira contínua e consistente. Sem isso, a visibilidade se transforma em algo sem impacto duradouro e sem resultados financeiros expressivos. No livro Hackeando o Conteúdo, o autor Rafa Marques diz que o segredo não está no conteúdo em si, nem nos vídeos, nem nos stories, mas na construção de crenças. Mais ainda, está na destruição de velhas crenças, ou seja, o conteúdo precisa, ao mesmo tempo, criar algumas novas crenças e destruir aquelas crenças que estejam impedindo a sua audiência de realizar os seus sonhos, de realizar os seus objetivos. O segredo está em ser previsível na entrega de valor, mas imprevisível na forma como se apresenta, como se entrega esse valor. Em outras palavras, você deve sempre reforçar os mesmos pontos de maneira que o público perceba que existe ali um comprometimento com aquilo que você está dizendo, com aquilo que você faz, mas sem soar repetitivo ou até mesmo mecânico. Nesse vídeo aqui eu falei sobre como a construção de autoridade começa no posicionamento estratégico para conseguir espaço na cabeça das pessoas, na mente das pessoas. Na verdade foi o Al Ries que disse isso, mas é pura verdade. O objetivo é justamente ganhar esse espaço e alinhar cada ponto de contato com a sua audiência para garantir que ela entenda, sinta e reconheça o valor que você entrega em cada interação, em cada conteúdo que você entrega. Eu passei os últimos 4 anos fazendo um reposicionamento na minha carreira e desenvolvendo uma metodologia para ajudar especialistas, empreendedores e produtores de conteúdo para se posicionarem como autoridades nos seus nichos. E eu notei que os profissionais que realmente conseguem monetizar o conhecimento são aqueles que desenvolveram uma estratégia de comunicação que conecta cada pedaço do conteúdo à sua promessa central de transformação. Porque cada profissional precisa ter essa promessa de transformação muito clara. Então, ao invés de apenas criar inspiração para a minha audiência, com palestras motivacionais, treinamentos de alta performance, eu entendi que se eu quisesse fazer uma mudança real na vida das pessoas, eu precisaria ajudar essas pessoas a encontrar a chave que fez com que, ou que faz com que elas sejam únicas. E não tem jeito. Se você é um especialista ou um empreendedor e quiser se diferenciar no mercado, você vai precisar
criar conteúdo para sua audiência. No meio de 8 bilhões de pessoas nesse mundo, somente você viveu aquilo que você viveu, somente você tem as experiências que teve, o aprendizado que você teve, e o único jeito de ajudar as pessoas a resolverem os seus próprios problemas é você sendo quem você é. E como especialista, você desenvolveu um método que traz resultados consistentes para a sua vida, certo? O segredo é organizar esse método de maneira fácil de entender, através de um conteúdo que conecta e faz as pessoas terem interesse no assunto que você está compartilhando. Se você quer ser visto como uma autoridade, precisa começar definindo os pilares da sua mensagem. Então vamos lá, o primeiro passo é ter clareza absoluta sobre o que você representa no mercado. Estabelecer os pilares centrais do seu posicionamento e certificar-se de que todos aqueles conteúdos eles giram em torno desses pilares. Isso é fundamental. Eu aprendi que nós precisamos ter uma estrutura que nos dê essa clareza, sabe? É um framework, o Russell Brunson fala disso, é o framework. Eu vou te mostrar aqui os pilares do meu método e como eles se encaixam nessa estrutura. Dá uma olhada. Bom, vamos lá então. Deixa eu mostrar para você aqui como é que funciona o meu método, como é que eu desenvolvi aquilo que eu chamo do framework, que é a estrutura básica que eu utilizo, que eu desenvolvi, e a partir dessa estrutura, o que eu faço? Eu desenvolvo os meus conteúdos. Então, para cada um desses 4 pilares, eu tenho conteúdos que eu vou desenvolvendo, que eu vou educando a minha audiência, que eu vou criando novas crenças e procurando eliminar essas crenças que podem estar impedindo elas de percorrerem por esse caminho que eu acredito que é a melhor solução para que elas possam alcançar aquilo que elas desejam. Então, o que eu percebi? Utilizando aqui, o primeiro ponto aqui é: eu não sei como me posicionar no mercado. O que é isso? É a dor da minha audiência, é a dor do especialista, do empreendedor que passou anos e anos estudando, se preparando, gastando dinheiro para tentar ser uma autoridade no mercado, só que agora ele não consegue se posicionar, ele não consegue ser visto como uma referência pelas outras pessoas, pelos seus clientes. Então o que acontece? Essa pessoa está com dificuldade de monetizar esse conhecimento todo. O que eu entendi? Que o primeiro passo para que ela possa vencer essa barreira e ir na direção daquilo que ela deseja, que está aqui no final, tá vendo aqui, sou valorizado e bem pago pelo conhecimento que eu entrego no mercado. É isso que os meus clientes, os especialistas, empreendedores, criadores de conteúdo, eles querem. Eles querem ganhar dinheiro com aquilo que eles sabem. Eles estudaram, eles se prepararam, eles têm soluções para o mercado e por isso eles conseguem fazer o quê? Entregar um bom conteúdo. Eles conseguem entregar transformação. O problema é que eles não estão conseguindo ganhar dinheiro ou não ganhar dinheiro suficiente ou ganhar mais do que eles precisam, até gostariam de ganhar, certo? Por isso que a gente tem lá o Expert Milionário para falar sobre isso. Então, o primeiro passo é justamente a identidade atrevida. Eu chamo todo mundo de atrevido justamente por causa disso. Por quê? Porque todo mundo precisa ser ousado para romper com crenças que estão limitando as pessoas de alcançarem o próximo nível. E é exatamente isso que eu ajudo as pessoas a fazerem. Fazendo o quê? Mudando a mentalidade. Então eu vou falar sobre isso também e eu tenho falado, quando eu falo de atrevidamente, eu estou falando de a mentalidade que te faz prosperar, certo? Quando você consegue romper as barreiras, criar novas crenças capazes de fazer você avançar no teu processo, você precisa criar um posicionamento estratégico. E aí dentro de posicionamento estratégico tem alguns passos também que são necessários. Então você vai entender sobre valores, você vai entender sobre missão, visão, sobre propósito, que é o que te dá a base para que você defenda uma causa. Quando você fala, eu tenho uma missão, eu tenho uma causa que eu defendo. Quando você faz isso, o que você faz? Você vai para o mercado defender isso, tá? A minha causa, eu defendo que você tenha uma voz, que você tenha uma mensagem para o mercado que vai te valorizar e que você precisa colocar essa voz no mundo. Se você não faz isso, você vai ficar retraído. Eu sempre digo que tem 2 tipos de pessoas no mundo, os retraídos e os atrevidos. Os retraídos estão lá segurando, não conseguem se expressar, não conseguem colocar o seu produto no mercado, não conseguem ganhar dinheiro com aquilo que sabem. Os atrevidos, eles vão lá e mete a cara e faz acontecer.
O terceiro passo é justamente a comunicação persuasiva. Quando você tem um posicionamento estratégico, você precisa criar uma narrativa, você precisa criar uma estrutura de comunicação que as pessoas entendam que aquilo que você tem valor. Você entendeu? Esse é o ponto. E, por fim, a monetização do conteúdo. E aqui são estratégias mais avançadas, são estratégias que eu utilizo para ganhar dinheiro, para fazer com que esse conteúdo que eu tenho, esses anos todos de experiência, hoje eu ganho dinheiro com palestras motivacionais para empresas. O que eu estou fazendo nessa migração, nesse reposicionamento, é justamente fazer o quê? Eu quero ganhar dinheiro na internet. E essa é a minha jornada, eu estou compartilhando aqui a minha jornada com você, certo? Então a monetização de conteúdo são os meus estudos, aquilo que eu estou vendo sobre funis de vendas, para quê? Para ser valorizado, bem pago pelo conhecimento que eu entrego no mercado. Eu falei no vídeo passado que você é o seu nicho, eu sou o nicho que eu represento, você entendeu? Pode parecer um pouco complicado isso agora, mas no desafio online Expert Milionário eu vou falar sobre isso, certo? Então, isso aqui é só para você ter uma ideia do que é o framework, do que você precisa ter como uma linha mestra para que você tenha aqueles, um conjunto, né? São pilares, mas é um conjunto de passos onde você vai entregar uma solução e uma transformação para as pessoas. A partir daí, você vai criar conteúdo. É exatamente isso que eu faço, é exatamente isso que eu quero te ensinar lá na imersão, tá bom? Por exemplo, um especialista em desenvolvimento pessoal pode ter pilares como autenticidade, autoconfiança, coragem para mudar, resiliência. A partir daí, cada conteúdo precisa reforçar esses pilares, para se conectar. E um erro que muitos cometem é o de começar falando de um assunto e depois eles começam a falar de outro completamente diferente que não tem ligação com o método principal. No desafio online Expert Milionário, eu vou desafiar você a construir esses pilares, os pilares do seu posicionamento estratégico. E se você quer saber mais sobre esse desafio, eu vou deixar um link aqui no comentário fixado para que você esteja comigo no dia 9 de novembro. Passo número 2, reforce esses pilares com uma comunicação persuasiva. Para transformar a sua expertise em autoridade percebida, é necessário utilizar uma linguagem que gere impacto e conexão emocional. Isso significa utilizar histórias, metáforas, analogias que ajudem a audiência a visualizar os benefícios do que você propõe. Por exemplo, o storytelling é a maneira mais poderosa que eu conheço de criar conexão emocional com as pessoas. Muitos acreditam que as pessoas chegam e ficam por causa do seu conteúdo ou do seu conhecimento, quando na verdade elas se conectam em primeiro lugar com algum tipo de emoção que você transmitiu para elas. Essa conexão faz as pessoas ficarem. A escritora Maya Angelou diz que as pessoas vão esquecer o que você disse, as pessoas vão esquecer aquilo que você fez, mas elas nunca vão esquecer de como você fez elas se sentirem. A comunicação persuasiva está mais ligada em fazer as pessoas sentirem que elas fazem parte da narrativa que você está criando ali do que qualquer outra coisa. Então, ao invés de falar sobre resiliência apenas, conte como a resiliência ajudou você e aos seus clientes a superar desafios reais. Conte uma história que coloque a audiência ali como o personagem principal e como aquilo pode beneficiar esse público. Passo número 3, crie um ciclo de valor repetido, mas nunca idêntico. Então cada interação deve ser um desdobramento do que você já falou antes. Como se você estivesse contando a história de um livro, mas não precisa ser na mesma ordem, você entendeu? Se eu estivesse começando hoje, eu jamais iria criar conteúdos aleatórios, do nada, assim, ficar falando de um monte de coisa. A minha estratégia dos últimos 2 anos tem sido o quê? A de falar apenas sobre temas que estão ligados ao meu método principal. Se você olhar aqui no YouTube, os meus últimos 7, 8 vídeos, você vai perceber que eu estou falando praticamente a mesma coisa, mas de maneira diferente. Estou pensando um tema aqui, pensando um outro conteúdo ali. Isso cria um ciclo de valor que não vai saturar a sua audiência, mas que ao mesmo tempo mantém o quê? A essência da mensagem viva ali na cabeça delas. Então evite repetir as mesmas frases ou qualquer coisa assim. Traga novas perspectivas, um novo ponto de vista sobre o tema central que você defende. Se você falou sobre coragem para mudar antes,
No próximo conteúdo você pode falar sobre a importância de reconhecer o momento certo para aplicar essa coragem. Você entendeu como esse conteúdo precisa se conectar com o outro? Por exemplo, eu estou falando no último mês sobre posicionamento e autoridade, que é um dos pilares do meu método que eu vou ensinar no desafio Expert Milionário, que vai acontecer no próximo dia 9 de novembro agora, das 8 às 18 horas. Eu pretendo entregar 8 horas de conteúdo puro, prático, para que você possa, primeiro, vencer os seus bloqueios, aqueles que estão impedindo você de ter um posicionamento autêntico, estratégico e ser visto como uma autoridade no seu nível. Eu vou deixar aqui, de novo, aqui o link no comentário fixado, ou você pode também apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela agora. Então, ao implementar esses 3 passos, você não só reforça a sua autoridade no mercado, como também cria ali um diferencial competitivo que é difícil das pessoas imitarem. O público ele começa a associar você e o seu negócio com a promessa de transformação que você está compartilhando de maneira consistente. Isso vai se traduzir em quê? Em mais engajamento, mais confiança e, consequentemente, mais vendas e oportunidades para você monetizar o teu conhecimento. O problema é que muitos gurus ficam fazendo aí promessas mirabolantes de resultados mágicos e isso acaba iludindo e desanimando muita gente. Mas como eu sei que você não é nenhum tonguinho que sabe que o sucesso exige tempo, consistência e trabalho árduo, eu quero te fazer mais uma vez esse convite. Se você quiser realmente entender mais sobre como criar um posicionamento estratégico e monetizar o seu conhecimento de maneira eficiente com uma comunicação persuasiva que transforma seguidores em clientes, clica no link, faz sua inscrição no Desafio Expert Milionário e se prepara para uma verdadeira metralhadora de estratégias para ser uma referência no seu mercado. Bora lá? Lembra de assinar o canal, deixa um comentário aqui dizendo o que você achou desse conteúdo aqui, faz sentido para você? O que você acha? Deixa um comentário aqui e a gente se encontra daqui a pouco no próximo vídeo ou lá no Desafio Expert Milionário. Eu fico por aqui, um forte abraço e até mais!